galera do Sport Buzz, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de receber o Newton Drummond, que é um dirigente que tem passagens por Vasco, Internacional e recentemente foi um dos responsáveis pelo acesso do Curitiba para a Série A de 2022. Prazer, Newton, tudo bem com você? Olá, Lucas, tudo bem? Prazer estar falando contigo com o teu canal Sport Bus. Newton, eu queria saber, começar por essa temporada de 2021, né? Se eu não me engano, você chegou no Curitiba em junho ali, ficou agora até o final do ano, e você conseguiu ajudar o time a subir para a Série A. Como que foi esse momento para você? Lucas, foi muito legal porque quando eu cheguei no Curitiba, o Curitiba vinha de um campeonato paranaense em que não conseguiu ficar entre os 8 primeiros colocados, né? De 12, ele entrou em nono lugar, e em nono lugar não foi para a segunda fase, que é a fase que ia decidir o campeonato. E eu cheguei, logo depois disso, já tinha iniciado a Série B, 3 jogos praticamente, e com a mesma comissão técnica, com o mesmo grupo de jogadores que tinha entrado em nono no Campeonato Paranaense, né? Então, o bacana disso foi que se conseguiu trabalhar, se conseguiu mobilizar o grupo, se conseguiu fazer com que houvesse uma sinergia tanto dos jogadores entre si, como comissão técnica, jogadores e diretoria, e nós conseguimos, então, dessa forma, conduzir um desempenho muito bom, principalmente no primeiro turno. Nós passamos, logo que eu cheguei, nós passamos 9 ou 11 rodadas sem perder, né? Com 9 vitórias e 2 empates, acho que é isso, se eu não me engano. Isso deu gordura para o Curitiba. O Curitiba, então, depois manteve uma regularidade e conseguiu o acesso. Então, o que é bacana nisso é exatamente isso que eu descrevi agora. Ou seja, pegamos um grupo que tinha sido nono colocado e com o mesmo grupo, com acréscimo de 2 jogadores. O Gui Azevedo, que veio emprestado do Grêmio, e o Matheus Alexandre, que veio emprestado do Corinthians, estava na Inter de Limeira, porque nós negociamos o Igor Inocêncio, o Ceará, e então precisávamos de uma reposição. Então, só esses 2 jogadores foram os acréscimos no período, né? Então, praticamente o mesmo grupo que entrou em nono, volto a frisar isso, em nono do Campeonato Paranaense, com a mesma comissão técnica, e conseguimos realizar um trabalho que deixou o Curitiba muito tempo na liderança do campeonato. Perdeu a liderança no finalzinho, porque o Botafogo teve uma disparada bacana, sensacional, e nos ultrapassou, faltando 3 ou 4 rodadas, e aí conseguiu chegar ao título, e nós não chegamos ao título, mas nós atingimos o nosso principal objetivo, que era o acesso. E qual é o maior desafio para você foi nessa campanha? Foi pegar um time que estava desacreditado, né, que não conseguiu uma classificação no Atlético, no Campeonato Paranaense, ou teve outros problemas nesse meio de caminho do Coxa? Não, o maior desafio, Lucas, é chegar em um clube onde o grupo já está montado. Para nós que somos executivos de futebol, nós sempre pensamos na montagem da equipe, né? Eu cheguei nesse momento em que a equipe já estava montada, não havia recursos para fazer alterações consideráveis, né? Um desempenho de um campeonato ruim, que era o Paranaense, entrar em nono, então fazer desse limão uma limonada, né? Foi isso que nós tentamos fazer e conseguimos. Esse foi o grande desafio. O grande desafio foi agregar essa turma, né, que estava ali, que vinha de um desempenho ruim, todos eles vamos dizer assim, com dúvidas, a torcida com dúvida, a direção com dúvida, né, todos com dúvida no desempenho dessa equipe. E então, com a minha chegada, que me foi colocado que eu poderia fazer as trocas que eu entendesse necessárias, e observando o ambiente, observando a condição do clube, eu vi que era possível trabalhar aquele grupo, trabalhar a comissão técnica, no sentido, sempre buscando o trabalho coletivo, o trabalho de grupo,
o comprometimento com o objetivo. Isso nós conseguimos fazer com todos eles comprando a ideia, que é o fundamental. Não adianta nós termos a ideia, passarmos a ideia e a ideia não ser comprada para aqueles que vão realmente definir as coisas que são. Quem define são os jogadores em campo, né? Com o apoio da comissão técnica. Então, o grande desafio, a grande dificuldade desta missão era isso. E, felizmente, a gente conseguiu traduzir, vamos dizer assim, a nossa experiência, o nosso conhecimento, de forma que todos eles acreditassem, né? Que olhassem para nós, que somos do futebol, e aí eu coloco a minha pessoa, mas eu tinha os meus gerentes que trabalhavam comigo. Nós conseguimos colocar de tal forma que quando o retorno deles, eu olhava, pô, esses caras estão nos ajudando, esses caras estão nos apoiando, esses caras estão pensando positivamente. Então, vamos juntos. Claro, eu estou falando do dia a dia, mas nós temos que considerar também a direção do clube, né? Os gestores, os diretores estatutários da instituição que representam a instituição, nos deram total apoio, conseguiram estabelecer os pagamentos salariais e de contratos de imagem dentro de uma ordem, dentro de uma forma corriqueira e natural, que a gente espera que seja sempre, ou seja, colocar as contas em dia em relação aos jogadores. Isso auxiliou para que esse trabalho tivesse o desempenho que teve e o desfecho que teve, que foi o alcance da Série A. Então, é um trabalho conjunto, né, Lucas? A gente não pode simplesmente dizer, eu fui lá e fiz isso, eu fui lá e fiz... Não. O Nilton Drummond, ele conseguiu trazer junto com ele as pessoas e todas elas trabalharem em conjunto para se atingir o objetivo. Então, o objetivo é atingido por todos, né? Com apoio, volto a dizer, da direção, que botou os salários em dia, né? E manteve isso até o final. E isso favoreceu, sem dúvida nenhuma, o comprometimento e a ideia de todos. E, Nilton, aí vocês conseguiram esse acesso, só que você acabou não continuando no Curitiba, né? O que rolou para você não dar essa sequência no Coxa? Mas, Lucas, coisas do futebol. O que acontece? Há um conceito de futebol, eu tenho um conceito de futebol, eu tenho uma forma de pensar o futebol. E eu entendia que precisávamos ter algumas ações um pouco mais contundentes, né? Depois desse período aí de 6 meses, entendendo, vendo o que estava acontecendo, eu cheguei à conclusão, apesar de a gente ter atingido o objetivo, que era preciso alterar algumas coisas, até porque nós estávamos passando de um patamar para outro, de Série B para Série A. E esse degrau, ele é um degrau forte, é uma diferença considerável em todos os sentidos, né? Então eu tenho um pensamento, e eu comecei a propor esse pensamento para os dirigentes, e eles não concordaram em muitas das minhas ideias. E então havia aí vamos dizer assim, uma diferença de pensamento, né, do que deveria se projetar para o ano de 2022. E cheguei à conclusão que se as coisas fossem por um caminho, seria melhor eu sair. E os dirigentes entenderam também, da mesma forma, se fosse por um lado, era melhor o Nilton sair do que ficar nessa, vamos dizer assim, não conflito de ideias. Conflito de ideias, vamos botar no parâmetro das ideias, né? Um conflito de ideias, ou ideias divergentes. Então, se entendeu que era melhor a minha saída, né? Sem nenhum problema, sair com tranquilidade. O pessoal do Curitiba também tem toda a tranquilidade nesse sentido, se responsabilizou pela questão, todas as questões financeiras e tudo acordado de maneira adequada e tudo cumprido, né? Como sempre foi o padrão desde que eu cheguei lá. Então, foi melhor, vamos dizer assim, para os dois lados, porque daí eles impõem as ideias deles, eles estabelecem lá os seus pensamentos, e o Nilton Drummond vai buscar no mercado uma posição, né, com o seu histórico, o seu currículo, que está aí, enfim, né, à disposição do mercado. E você falou de mercado, você está livre, né?
Tem alguns clubes passando por reformulação. Você chegou a ser sondado? Teve alguma conversa? Está tendo conversas? Olha, Lucas, tem conversa, mas eu pelo menos tenho o princípio de ser discreto nesse sentido, até para não criar expectativas maiores e não comprometer também as pessoas que ligam, né? Mas há clubes que eu sei que o meu nome está sendo cotado, no sentido de poder assumir uma posição como diretor executivo de futebol, e tem havido conversas, mas nenhuma conversa mais aprofundada, mas sondagens, perguntas, o que tu pensa, o que tu acha, essas coisas assim, vão dizer, superficiais, né? Teu nome está aqui, a gente queria ver, tu pensa, o que tu pensa disso e tal. Então, essas conversas existem e, claro, estou no mercado, vamos ver o que vai acontecer, né? Estou à disposição para conversar, para tentar ajustar aí alguma coisa que seja importante. E um dos times, né, que eu tive a informação do Vasco, né, estar procurando um substituto para Alexandre Pássaro, né, e seu nome tem sido ventilado. Gostaria de saber se você teve uma conversa, se você tem o interesse de assumir um cargo tão importante no Cruz Maltino. Lucas, vamos começar pela tua última posição. Eu tenho, como profissional, eu tenho obrigação, vamos lá, entre aspas, de ouvir os clubes, conversar com as pessoas, né? Se elas têm interesse em conversar com o Newton Drummond está à disposição para conversar e tentar ajustar, evidentemente, uma questão de trabalho, qual é a ideia do clube, o que o clube está pensando, quais são as pretensões do clube, de que forma eles pretendem atingir os seus objetivos e onde é que o profissional se encaixa, que padrão, que ideia que eles querem, qual o movimento que eles querem que o profissional faça. E aí, cara, evidentemente, tu ajustando isso, tu vai fazer o que o clube determinou, porém, com as tuas características, tua forma de agir, né? Então, assim, quando tu fala no Vasco da Gama, sem problema nenhum, vamos conversar com o Vasco da Gama, vamos conversar com o clube que está buscando uma reformulação, está procurando um profissional dessa área, né? Então, eu estou aberto para esse tipo de conversa e, evidentemente, que se as coisas avançarem, aí ajustar outras questões que são importantes, né? Questões financeiras, evidentemente, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Não tem como, né? Então, estou no mercado. Como diz um amigo meu, tu está na pista, entendeu? Daqui a pouco tu pode dançar. Então, mais ou menos, estou na pista, tenho que ouvir os clubes, entendeu? Não tenho nenhum tipo de restrição, clube de Série A, clube de Série B, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos conversar. Você brincou, né, de falar de estar na pista, daqui a pouco você pode dançar. Atualmente, você considera que você está mais na pista ou mais próximo de dançar, Newton? Eu gostaria de te dizer que estaria mais para dançar do que estar na pista, mas ainda não tenho esse sentimento, ainda não estou com esse sentimento, entendeu? Não senti um cutuco, né? Tem algumas coisas bem bacanas, mas ainda, vamos dizer assim, ainda não fui tirado para dançar, ainda não me chamaram para dança, né? Mas a música está tocando, e a gente está ouvindo, já está começando a pegar um embalo. Vamos ver o que acontece. E esse ano de 2021, né, Newton, ele foi marcado por grandes surpresas, particularmente eu não esperava um rebaixamento do Grêmio, né? Um Grêmio forte, cheio de talentos. Eu queria saber também a sua opinião em relação a esse Grêmio, porque é um time que tem Ferreirinha, Douglas Costa, Kahneman, Jeromel, chegar onde ele chegou, né, com um recorde negativo de derrotas, é algo surpreendente, né? É muito surpreendente. Eu até comentando aqui com alguns amigos, a questão do Grêmio é uma questão que foge da curva. É o primeiro clube brasileiro a ser rebaixado numa condição financeira, pelo menos é o que prega, né? E eu acredito que seja verdade, não tem por que duvidar disso. Uma situação financeira equilibrada, né? Uma administração equilibrada. Acho que o Romildo está no 7º, no 8º ano
como presidente do Grêmio, ou seja, há um equilíbrio na gestão política, equilíbrio político na gestão, melhor dizendo. Então, tudo isso leva a nós entender, e fora isso, o plantel, os jogadores, o grupo de jogadores, né? Tudo isso levava a dizer, não, o Grêmio vai disputar a parte de cima da tabela. Se descuidou e as coisas acabaram se tornando irreversíveis. Foi uma coisa assim surreal, porque tu vê os 2 últimos jogos, os 3 últimos jogos do Grêmio, jogou com o time reserva do Red Bull, mas dominou o Red Bull. Jogou contra o São Paulo, dominou o São Paulo. Entendeu? Jogou contra o Atlético Mineiro, era o reserva do Atlético Mineiro, mas era o Atlético Mineiro com seus reservas. E o Grêmio foi muito bem, né? Falando futebolisticamente falando. Então, isso a gente entende que como é que ele teve essa capacidade de ter esse desempenho aqui e não teve anteriormente, né? Então, isso que fica difícil de se compreender. E eu vou te dizer mais, Lucas. Para quem tem experiência de vestiário, de dia a dia, de clube, e tive essa experiência em 2016 pelo Internacional, quando também fui buscado, vamos dizer assim, a pedido do Fernando Carvalho, para tentar salvar o Internacional em 2016. Nós passamos pela dificuldade de não conseguir ultrapassar a dificuldade. Mas só que a situação do Internacional era diferente da do Grêmio, na questão de equilíbrio financeiro, de questões políticas, né? Então, fica difícil de nós podermos estabelecer um conceito disso que aconteceu com o Grêmio. E talvez o conceito seja assim, inexplicável. Inexplicável, não tem uma explicação lógica. Um time bom, um grupo de jogadores bons, um clube organizado, financeiramente, administrativamente, entendeu? E foi para a Série B, com uma folha de pagamento de 15 milhões por mês. É impressionante isso. Não tem uma lógica, não é assim, isso foi por causa disso, ou foi por causa daquilo. Eu pelo menos, não consegui enxergar. Talvez meu amigo Denis Abraão, meu amigo Sérgio Vasques, que são hoje no comando do futebol do Grêmio, e tenham conseguido, pelo menos, entender grande parte do que aconteceu. Eu, Newton Drummond, à distância não tenho como dizer assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Algumas coisas a gente pesca, mas fundamentar, determinar, olha, aconteceu isso, eu não tenho condições. E, Newton, muita gente brinca, né, que o Internacional poderia ter caído se o Grêmio tivesse vencido o Grenal, né? E o Inter, ele decepcionou nessa temporada de 2021, como você mesmo disse, você passou pelo Inter, né, temporadas atrás. Eu queria saber o que está faltando para esse Inter voltar a ser aquele Internacional forte, copeiro de Libertadores, né? E até para encerrar um jejum grande de Campeonato Brasileiro. Eu não falo nem em jejum do Campeonato Brasileiro, só em jejum do Campeonato Gaúcho já era uma grande situação favorável. Evidentemente que eu tenho uma ligação muito, muito forte com o Internacional. Minha história, eu entro no futebol como conselheiro do Internacional, vou trabalhar na base do Internacional em 96. Depois de 2002, eu deixo de ser conselheiro e passo a ser diretor remunerado, 2002. Então, eu tenho uma relação muito próxima do Internacional. E eu percebo, e aí eu sou um crítico do Internacional, muito mais pela... eu não gosto de criticar as pessoas. Acho que as pessoas, elas quando se preparam para ser presidente do clube, ou se dispõem a ser presidente do clube, elas têm todo o interesse de fazer uma gestão bem feita, né? Mas isso não é só assim. Não basta tu querer fazer uma gestão bem feita. Tu precisa estar preparado para fazer essa gestão. E a minha crítica eu faço à gestão, a algumas gestões do Internacional, é a falta de conceito de futebol. Porque nós gravitamos em nomes de treinadores que um tem uma característica,
um conceito de futebol e o outro é completamente oposto. E os dois concorrem a ser treinador internacional. Vamos lá, um exemplo. O Internacional hoje se fala muito no treinador do Colón, da Argentina, e do Tajeres, o Domingues, do Tajeres, o do Colón, não me lembro o nome agora. Se for olhar a forma como jogam esses dois times, eles têm conceitos de futebol diferentes. Então, como é que tu quer trazer um treinador? Se não der esse, eu trago aquele. Ou seja, mas qual é o teu conceito de futebol? O Internacional não tem um conceito de futebol. E essa, para mim, é a maior crítica à direção do Internacional. A direção que assumiu querendo dizer que ia modificar o Internacional, ia mudar, ia fazer uma ruptura com o futebol, com o passado internacional. Uma ruptura, mas a ruptura ela precisa ser feita ao longo do tempo, e não uma ruptura drástica. Por quê? Porque, primeiro, tu tem 30 jogadores que têm contrato contigo. E esses jogadores, eles têm uma característica. Vamos lá. O Internacional foi vice-campeão brasileiro com Abel Braga. E quando entrou Miguel Ángel Ramírez, foi uma decepção. Os mesmos jogadores. O Internacional não conseguiu jogar. Por quê? Porque o conceito de futebol era diferente. O conceito de futebol do Abel era um conceito de futebol em cima daqueles jogadores que ele tinha. Ele jogou num 4-4-2 simples, né, ou num 4-3-3, é uma variação muito pequena, mas guardou as posições. O Miguel Ángel Ramírez tem um futebol de vanguarda, vamos lá, entre aspas, de querer jogar, de ser proativo, né? Não reativo, proativo, ou seja, propor o jogo. Mas para isso tu precisa ter jogadores com outras características. Não pode querer ter um time propositivo tendo Moisés de um lado e acho que era o Heitor do outro. Por quê? Porque são laterais que têm, por característica, marcarem e subir pelos lados para uma bola para chegar do lado da área e fazer um cruzamento na área. Eles não são jogadores que têm qualidade técnica para entrar pelo meio, por exemplo, para fazer jogada de 1-2, entrar na área, né? Então, isso é conceito de futebol, e é simples, né? Então, quando tu quer fazer uma ruptura, tu não pode fazer a ruptura do jeito que quer. Então, essas críticas que eu faço ao Internacional me preocupa porque ainda não vejo um conceito de futebol no Internacional. No sentido de, não, o Internacional vai jogar assim. Mas com esses jogadores, ele só pode jogar assim ou assado. Ele não pode querer fazer muitas mutações, vamos dizer assim, né? Então, essa é a preocupação. No sentido de quem tem um carinho pelo clube e sou sócio do Internacional, que falta conceito da direção. Quem estabelece o conceito é a direção. E para isso, depois de estabelecer o conceito, tu vai escolher o treinador. E não ficar entre dois nomes. Aí nós vamos sair do Abel para o Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre e agora um outro. Com conceitos comprados, os três. O Abel, que saiu, o Ramírez e o Diego Aguirre têm conceito de futebol diferente, ou seja, a proposta de jogo é diferente dos três. E tu tá jogando com os mesmos jogadores. O Edenilson foi melhor jogador, um dos melhores jogadores do campeonato passado. Enquanto o Diego Aguirre, com o Ramírez, foi muito mal. Voltou a ser um bom jogador com o Diego Aguirre, tanto é que se tornou um dos vencedores aí do prêmio Bola de Prata do Campeonato Brasileiro. Mas veja que a variação, né? E é isso. O futebol, ele é simples. Não dá para inventar. E, Newton, para a gente terminar nossa entrevista, eu queria saber qual é o maior desafio da sua carreira. O maior desafio é sempre aquele que tu vai enfrentar, que tu vai tentar resolver, que tu vai tentar achar a forma de atingir o objetivo, né? Tu formatar um grupo de jogadores, uma comissão técnica coesa. Esse é o maior desafio. Qual? É o próximo. É o time, esse ou aquele, esse é o grande desafio. Agora, o maior desafio de todos foi ser campeão do mundo. Esse foi o maior desafio. Que, aliás, hoje faz 15 anos daquela grande vitória do Internacional e eu tive a felicidade e a honra de fazer parte dessa conquista, né? Por que foi o maior desafio? Porque tu tem 2 jogos, um que é contra um time que é franco-atirador,
E quando se vai para o Mundial, se espera que a final seja entre o europeu e o sul-americano. Esquecem que todos os outros são campeões no seu continente, né? Tu tem ali o campeão africano, o campeão da CONCACAF, o campeão asiático, o campeão, sabe? Todos são campeões continentais. E hoje o futebol ele já é mais equilibrado. Hoje não é só, como é que vamos dizer assim, não tem bobo no futebol, né? Como se dizia antigamente, não tem mais. Então o desafio qual é? O desafio é vencer a primeira partida. E aí ir para a final contra uma potência europeia que tem Ronaldinho Gaúcho, o maior jogador do mundo à época, Xavi, Deco e todos os craques do futebol do Barcelona. Como é que tu enfrenta esses caras? E o desafio foi traçado dentro de uma estratégia fundamental de todos nós, todo mundo fazendo a sua parte, aquele que era necessário fazer, e deixar o treinador, que era, no caso, Abel, que hoje será homenageado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre como cidadão porto-alegrense. Eu irei lá, estarei presente. Depois tem uma live, né? Que ele vai participar outras pessoas, Yarley, Fernando Carvalho, bom, enfim. Mas a estratégia foi essa. A estratégia foi: temos que passar pelo primeiro jogo. O primeiro jogo é difícil. E foi muito difícil, tanto é que nós ganhamos de 2-1. E, bom, aí fomos para o jogo final e disse: bom, agora, meu amigo, agora o Barcelona, para nos ganhar, vai ter que fazer muita força. E essa foi mais ou menos a estratégia. Mas tem um detalhe que eu já contei, mas vou contar para ti, Lucas, que é a preleção do Abel. A preleção do Abel antes do jogo. Ele mostra o vídeo, ele mostrou o vídeo e tal, e disse: olhem o vídeo. Gente, o Barcelona, quando é atacado, eles recuam para dentro da área. Eles correm de costas para dentro da área. Então, vamos para cima deles. Vamos para cima deles que nós vamos ganhar esse jogo. Essas foram mais ou menos as palavras do Abel. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Me arrepio de lembrar isso. E se nós olharmos o gol do Internacional, é uma jogada que o Yarley ganha do Puyol 2 vezes e avança para dentro da área. E o Rafa Marques e o Belletti vão recuando. O Luiz Adriano passa por um lado e o Adriano Gabiru passa pelo outro lado. Quando o Yarley passa a bola para o Adriano Gabiru, o Belletti está dando um passo para trás e ele estica a perna direita e não consegue alcançar a bola. Se ele tivesse atacando a jogada, ele roubaria aquela bola e o contra-ataque seria do Barcelona. Observa isso. Olha, Lucas, o gol do Internacional e tu vai perceber que o Belletti dá um passo para trás, se estica e não consegue pegar o passe do Gabiru. Então, a estratégia ela foi toda montada e ela foi fundamental, porque todo mundo entendeu o que nós precisávamos fazer. Os jogadores fizeram reunião de noite com o Abel, discutindo questões do Abel, mas o Abel foi fundamental nessa questão da preleção, de salientar isso para os jogadores. Esse foi o maior desafio, que felizmente foi vencido. Né? Foi vencido. E agora, o maior desafio será o próximo trabalho, se Deus quiser. Estarei aí em algum clube do futebol brasileiro para tentar montar uma equipe que atinja os seus objetivos. Muito obrigado, Nilton Drummond. Galera do Sport Bus, esse é Nilton Drummond, campeão do mundo com o Internacional, livre no mercado, segundo ele, ainda dançando, mas mais saindo da pista. E é isso, galera. Não deixe de nos acompanhar no nosso podcast, no Spotify, no nosso site e também aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Nilton. Um abraço, obrigado.